É afirmado por diversas vezes nos livros contidos na Bíblia Sagrada que o pecado e seus derivados não entrarão nas regiões celestiais. Em João, capítulo 1, versículo 29, João, ao avistar Jesus, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." É só Ele que pode perdoar. Se somos pecadores e Jesus é o que perdoa, que tal sabermos o que é o pecado? O pecado, em termos religiosos, é uma ação, pensamento ou comportamento considerado moralmente errado ou contrário à vontade de Deus ou às normas estabelecidas por uma determinada religião. O pecado ele é visto como uma transgressão das leis divinas e pode prejudicar o relacionamento da pessoa com Deus. Existem diferentes categorias de pecado, como o pecado original, que é a condição de imperfeição herdada desde o nascimento causado por Adão e Eva. Só que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, né? E também o pecado mais agravante, o pecado mortal, que seria uma ofensa grave que separa a alma de Deus. No livro de 1 a João, capítulo 5, nos versículos de número 16 e 17, assim está escrito: "Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte." Em nossa mente pode estar ocorrendo várias perguntas a respeito desta transgressão tão falada que é o pecado. Vamos ver quais são alguns dos frutos pecaminosos segundo a própria palavra de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, está escrito: "Ora, as obras da carne são manifestas, e quais são? São a prostituição, a impureza, a lascívia." Versículo 20, "a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as dissensões e as demais, né? Versículo 21, "as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previnho, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus." Está dado aí o recado. O que devemos adotar e praticar diariamente para não ferir esta comunhão com o Criador e não perdermos a oportunidade de estar em comunhão com Cristo? No capítulo 5 de Gálatas, nos dá os moldes para vivermos da maneira honrosa. Eis os versículos 22, "Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade." O versículo 23, "A mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei." Tem também o versículo 24 que diz: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência." O 25, "Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito." E o versículo 26, "Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros." Eu vou indicar mais uma passagem descrita no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor." Estas passagens, elas nos sugerem que certos pecados podem afastar a pessoa de Deus e levar a uma morte espiritual, sendo base para o conceito de pecados mortais desenvolvidos por cada um de nós. Enfim, não é um alerta, é uma determinação, é uma ordenança. Aqui diz que alguns não entrarão de forma alguma no reino. Leiam Apocalipse capítulo 22, versículo 15. O aviso está dado. Quem dá crédito, maravilhas de Deus, estão livres desta punição. Quem entrará no reino de Deus então? Nem todos o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, que está onde?
está na sua glória, está nos céus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi inscrito no livro da vida foi lançado aonde? Vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E não entrará no reino nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Estas são algumas dos conselhos práticos dados aos que querem ser vitoriosos espiritualmente. Caso contrário, a derrota está aí, está a um passo do abismo. Aonde você estiver e com quem você estiver, ouça quem bate à porta do seu coração. Atenda o chamado do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está aí um convite de Jesus Cristo. Pois só ele pode perdoar os nossos pecados. Para finalizarmos, vamos ler Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo, Jesus, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados ele com certeza não se lembra mais. Só Jesus perdoa pecado. Se Jesus perdoar os nossos pecados, estamos perdoados, e aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação